Olá galera, tudo bom com vocês? Bora trabalhar um conteúdo que ele é recorrente no Enem, que ele já foi questão de Enem e que ele vai servir muito para o teu cotidiano? Bora, né? Qual é esse tema? Tipos e ciclos de rocha. Olha só, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre as rochas. Mas aí, antes de iniciar, eu te pergunto, será que as rochas elas sofrem um processo de evolução? O que vocês acham? Sim, gente, as rochas elas sofrem processo de evolução. Mas por quê? Pelo simples fato delas estarem inseridas em um meio onde elas vão sofrer ações de agentes modeladores de relevo, como por exemplo, mudança de temperatura, variação de umidade. O tempo também vai fazer com que essas rochas elas se desintegrem e também mudem a sua estrutura. Mas para que a gente possa estar acrescentando e entendendo melhor esse conteúdo, bora ver aqui quais são os tipos de rochas de início, tá? Então eu te mostro aqui esses três. Vamos ter rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, onde vamos abordar uma por uma, mas de início a gente vem falar sobre rochas magmáticas. E aí eu te trago essa imagem. Gente, sempre que a gente for falar sobre rocha magmática, tem que lembrar que ela também pode vir aí com a palavrinha ígnea, tá? E as rochas magmáticas, elas já vão ser classificadas em duas opções. Uma vai ser as rochas extrusivas e rochas intrusivas. Rochas extrusivas, como tu analisa ali na imagem, é aquela rocha que ela vai se formar fora da crosta terrestre, tá? É quando esse magma ele vai ser expelido, ele vai ser extravasado pelo vulcão, né? Onde sai ali já alguns piroclastos, que já são algumas rochas que são jogadas do vulcão, tá? Mas aí esse magma ele vai sair em forma pastosa. Quando ele chega na parte externa da crosta continental, que ele entra em contato com o ar da troposfera, ele vai começar a se solidificar. E ele se solidifica tão rápido que ele vai se transformar numa rocha escura que vai ser denominada de basalto, tá? Enquanto que as rochas intrusivas são rochas que vão se solidificar dentro da crosta continental. Isso acontecendo numa região quente, vai demorar muito mais tempo para acontecer essa solidificação. Assim, os minerais eles têm tempo suficiente para irem se aglomerando e se separando, deixando uma rocha mais colorida, né? Que aí a gente vai ter o grande exemplo do granito. Olha só aqui nesse próximo slide. Vamos ter uma imagem aqui que vem representar o granito, onde tu consegue presenciar ali os minerais de uma forma bem mais clara do que no basalto. Lembrando que o basalto, quando ele começa a sofrer o processo de intemperismo, que ele vai se quebrar em pedaços menores até chegar ali no tamanho de grãos de areia, né? Ele vai estar dando origem ao solo da terra roxa, que a terra não é roxa e sim vermelha, tá? A gente vai ter aqui a imagem que vem representar sobre as rochas sedimentares. Sempre que a gente vem falar sobre rocha sedimentar, tu tem que levar em consideração essas três palavrinhas, que vai ser intemperismo, transporte e acomodação. Primeiro, tu tem ali uma montanha, tu tem um planalto, tu tem uma serra. Vão estar expostos aos agentes modeladores do relevo, variação de temperatura, chuvas, tá? E o tempo também. E isso acontecendo vai fazer a rocha se desintegrar, quebrando em pedaços menores. Ela se quebrando em pedaços menores, ela vai ser transportada, tá? Para regiões mais baixas, que a gente vai estar chamando aí de bacias sedimentares, e vai começar a acontecer um acúmulo desses detritos de rochas. E aí, quanto mais acúmulo, mais a gente vai ter a compactação desses detritos, desses minerais, que já um dia já foram uma rocha magmática, né? E aí, com o passar dos milhões de anos, esses acúmulos, e também com a pressão devido ao peso, né? Vamos ter a formação de novas rochas, só que agora rochas sedimentares,
que vão ser litificadas, tá? O nome é litificadas ao longo do tempo devido aí a essa pressão que devido ao peso de uma sobre a outra. Olha só. Dentro das rochas sedimentares, a gente tem também algumas classificações, como as rochas químicas, tá? Que a gente vai ter o exemplo do sal, né? Onde tu tem ali um rio, tem um lago. Esse lago, ele vai evaporar devido às grandes temperaturas e vai ficar somente os sais minerais. E esses sais minerais, eles também vão se agrupar, vão se aglomerar, dando origem a novas rochas, como por exemplo, não somente o sal, a gente também tem as estalactites e as estalagnites que acontecem dentro de cavernas, tá? Que para crescer em média de meio centímetro a 2,5 de centímetros dessas estalactites aqui, olha só, leva em torno de 1 século, tá? 1 século para crescer de meio a 2,5 centímetros dessa rocha sedimentar dentro das cavernas, né? Fica aí uma curiosidade interessante pra gente. E aqui, retornando novamente aí para as rochas sedimentares, a gente também vamos ter as orgânicas, tá? Aqui eu coloquei o exemplo do calcário, mas não somente no calcário, a gente vai ter o carvão mineral, né? Que é uma rocha sedimentar orgânica, muito utilizada aí para geração de energia, que foi aí produzida lá no período carbonífero, mais de 200 milhões de anos atrás, e que hoje em dia, né, a gente retira ela da natureza e gasta ela em menos de 10 minutos, né? Então, olha só que contradição. E além das orgânicas, a gente também vai ter as detríticas, né? Que as detríticas são o aglomerado, tá? Desses minerais, né? Aglomerados de outras rochas, seja magmáticas, seja metamórficas, que estão sofrendo um processo de intemperismo, e aí elas vão se aglomerando até formar a rocha detrítica, que a gente tem como um grande exemplo aí o arenito, né? Que é abundante no nosso solo brasileiro, principalmente na nossa região amazônica. Olha, vamos ter rochas metamórficas, tá? As rochas metamórficas, elas sofrem aí a mudança de sua estrutura, né? Uma vez que ela vai estar suscetível à pressão, suscetível ao calor e também os milhares e milhares de anos que elas vêm aí dentro da crosta continental, principalmente, né? Além dos milhares e milhares de anos que elas vêm aí no nosso planeta Terra, tá? Então, um grande exemplo dessa mudança estrutural que a gente vai ter devido aí à pressão, devido ao tempo, devido ao calor, né? Vai ser o granito, né? Lembra lá o granito, que vai ser uma rocha vulcânica, né? Uma rocha magmática, que ele vai se transformar de granito para gneiss. Olha só. O arenito, que é uma rocha sedimentar, né, ele também pode se transformar em uma outra rocha devido à variação de calor, pressão, né, e também o tempo, saindo de arenito para quartzito, e o calcário também pode tá aí se transformando em mármore, tá? Então, as rochas metamórficas são as rochas que sofrem a mudanças de sua estrutura. Olha só, quando a gente vem falar sobre os ciclos das rochas, né? Então, bora começar pela sua origem. Temos as rochas magmáticas, né, que elas vão surgir através da atividade vulcânica, do extravasamento desse vulcão, onde a gente vai ter rochas sendo solidificadas na parte interna desse vulcão, que são as rochas intrusivas, né, e também a gente vai ter rochas sendo solidificadas depois do extravasamento desse vulcão, que são as rochas extrusivas. E essas rochas extrusivas, né, uma vez que elas estão aqui fora na crosta terrestre, né? O que vai acontecer com elas? Elas vão sofrer processos dos agentes modeladores de relevo, que vai ser a variação de temperatura, umidade e também o tempo, né? O tempo aí com o passar dos milhões de anos. E olha só o que acontece.
Quando a gente fala sobre variação de temperatura, pense o seguinte, essa rocha ela está próxima a uma região desértica. E nessa região desértica, a gente tem uma variação de temperatura muito grande, aonde, por exemplo, ao meio-dia, no deserto, a gente pode estar tendo uma temperatura de 55 graus Celsius. E no mesmo dia, só que agora, 2 horas da manhã, esse deserto que estava ali em 55 graus, agora vai estar em menos 3 graus. Então, olha só, a gente saiu de 55 graus Celsius para menos 3 graus Celsius. A gente teve uma variação de temperatura muito grande. E todo material aquecido, ele tende a expandir. E quando esse material ele se resfria, ele tende a se contrair. Então, tu pensa o seguinte, uma rocha, ela todo santo dia, ela expandindo, contraindo, expandindo, contraindo. Chega um momento que essa rocha ela começa a se desintegrar, se quebrar em pedaços menores, tá? E além da variação de temperatura, né, a gente também tem o grau de umidade. Lembra lá daquela frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sim, realmente essa frase ela está correta, né? Só que a gente vai substituir pedra por rocha. Então fica água mole, rocha dura, tanto bate até que fura. A água, ela vai desestruturar, né? Vai desintegrar essa rocha, deixando ela com uma característica mais frágil e assim ela vai sofrer também um processo de intemperismo, né? E uma vez que ela sofreu o processo de intemperismo, vai se quebrar em pedaços menores, ela vai ser transportada, ela vai sair de cima dessas montanhas e vai ser transportada para as regiões mais baixas, regiões de bacia sedimentar, né? E aí ela vai começar a sofrer o processo de deposição, acúmulo, tá? Ela vai ser acumulada durante milhões e milhões de anos e essa deposição vai ocasionar uma pressão em cima dessa rocha, tá? Que com o tempo ela vai sofrer o processo de litificação, dando origem aí a uma rocha sedimentar, tá? Essa rocha sedimentar, cada vez mais ela vai ser empurrada para as camadas mais internas da Terra, né? Aonde ela vai estar suscetível a altas temperaturas, a uma maior pressão, fazendo com que mude sua estrutura, né? Se dando origem a uma nova rocha, né? Então aí ela já vai sair da característica de sedimentar a uma rocha metamórfica, tá? E quando essa rocha metamórfica ela estiver suscetível a uma temperatura extremamente quente, ela vai sofrer uma fusão, tá? Saindo aí do estado sólido, voltando para o estado pastoso, que é o magma, né? E esse magma, novamente, ele vai ser empurrado, né? Pela pressão, ele vai ser empurrado para regiões externas em forma de lava. E aí a lava, quando ela entrar em contato com a atmosfera, vai se solidificar e aí reinicia novamente, né, o estágio aí dos ciclos das rochas. Primeiro tendo aí a magmática, depois a gente vem para sedimentar. Da sedimentar a gente vai ter a metamórfica, sendo que a gente pode também ter uma quebra, né? Da metamórfica, ela não necessariamente ela precisa sofrer o processo de fusão e se transformar em magma novamente. A gente pode retirar uma pedra, uma rocha metamórfica dessa, né? Botar ela numa área mais externa e aí ela pode estar sofrendo um processo de intemperismo e se dar origem a uma outra rocha sedimentar. Mas de início, né, o que a gente precisava pegar basicamente sobre rocha era isso. Então, o que vocês não podem esquecer jamais depois de uma aula de rochas, saber que ela tem 3 tipos: magmática, sedimentar, metamórfica. A magmática, ela vai ser dividida em intrusiva, interna, extrusiva, externa. Sedimentar, nós vamos ter orgânica, química, detrítica, né? Lembra lá, orgânica, porque ela vai ser formada aí por restos orgânicos, né? Química, ela vai sofrer mudanças em sua estrutura ao longo do tempo, e a detrítica vai ser a junção de vários outros minerais que foram desagregados de outras rochas e vão se acumular, vão se litificar, dando origem a uma nova rocha, tá? E por último aí a gente tem a metamórfica, que vai ser aí
a rocha que vai sofrer mudança em sua estrutura por causa do calor, por causa da pressão e com o tempo também aí que ela vai estar suscetível, tá? Então, desde já, um grande abraço.